acho bom nós definirmos isso desde já, para você entender sobre o que nós estamos falando aqui. Normalmente, a ideia corrente sobre a oratória é que ela é a arte de falar bem. Essa é a forma como se referem à oratória. Veja que a ênfase normalmente está no falar. E nós percebemos que as pessoas se preocupam principalmente com o falar. A oratória é a arte de se apresentar. Também pode ter essa ideia. De qualquer forma, sempre as pessoas acabam pensando oratória voltados mais para os aspectos exteriores, visíveis de uma apresentação. Então, oratória tem a ver com falar bonito, tem a ver com usar bem as palavras, tem a ver com saber o jeito de falar, saber quais palavras usar, como usar a expressão corporal. Então, ficou assim, de maneira sintética, na ideia corrente sobre a oratória, que ela é a arte de falar bem. Então a gente vê que o que definiu a ideia de oratória foi a perspectiva estética, visual. Como o orador se apresenta. Isso tem sido a base dos ensinos de oratória. Quase todos os cursos de oratória estão voltados para isso, para cuidar dessa parte exterior da fala, da movimentação, da expressão corporal. Só que, se você for pensar na oratória, o que você faz de fato quando você está falando em público é apresentar uma ideia. É isso, basicamente. Ninguém vai falar em público por nada. Se você tem a oportunidade de se dirigir a pessoas, a um grupo de pessoas, é porque você tem uma ideia para apresentar. Não é só porque você está ali presente. As pessoas não estão ali só olhando os seus movimentos, sua forma de falar, o seu jeito. Não é só isso, elas estão ali principalmente por causa do que você tem que falar. Do que você tem para falar. Se as pessoas param no lugar para lhe ouvir, é porque elas estão esperando que você fale alguma coisa. Então, me parece que a base da oratória está na ideia que vai ser apresentada, na mensagem que vai ser dada. E toda ideia, ela exige sentido. Toda ideia exige coerência. Se você está transmitindo uma ideia, essa transmissão obedece uma ordem, uma coerência, um sentido que faz as pessoas entenderem a sua mensagem. Você não vai ali falar palavras a esmo, palavras sem ordem, palavras tiradas na hora. Não, são palavras que se ligam formando um sentido. Isso que é a transmissão de uma ideia. Então isso pressupõe o quê? Que quando você vai falar em público, o que você faz ali não é algo totalmente espontâneo. A apresentação de uma ideia não é espontânea. Existe toda uma ordem que você tem que obedecer. Existe todo um sentido e uma coerência que você tem que respeitar. Porque você está transmitindo uma ideia. Então, não sendo espontâneo, não sendo algo espontâneo, nós podemos dizer que trata-se de algo racional. Porque para você organizar essas ideias, você precisa raciocinar. Você precisa colocar a sua mente, o seu cérebro para funcionar, para que essas ideias se organizem, para que você possa transmiti-las. Então, veja, oratória não é apenas a arte de falar bem. Oratória não é só falar bonito. Oratória envolve você falar correto. Oratória envolve você falar de maneira inteligente. Então, falar bem nesse sentido, se a gente for usar a expressão, pegar a expressão corrente, falar bem, oratória é a arte de falar bem, nós temos de entender o falar bem como saber conduzir uma ideia. Falar bem não é apenas estético, falar bonito, mas é saber conduzir uma ideia com ordem e com coerência. E o que é conduzir uma ideia?
Conduzir uma ideia nada mais, nada menos é do que apresentar um discurso. Discurso. O que é discurso? Na etimologia da palavra, discurso significa se movimentar, correr de um ponto a outro. Por isso que é discurso, transcurso, percurso, discurso, de um ponto a outro. Então, quando você fala uma mensagem para as pessoas, o que você está fazendo? Está correndo com as palavras de um ponto a outro. Não são palavras aleatórias. É uma ordem. Você tem um começo e tem um fim. Você leva as pessoas do começo de uma ideia ao fim de uma ideia. Isso é discurso. Então, a oratória é a capacidade ou a arte de conduzir bem um discurso. Eu acho essa definição muito melhor do que a definição corrente, a arte de falar bem. Não que ela esteja errada, mas eu acho ela, para a compreensão, um tanto mais limitada e enganosa. Para mim, a oratória é a arte de conduzir bem um discurso. Então, quando a gente fala conduzir bem um discurso, conduzir bem uma ideia de um ponto a outro, levar as pessoas juntas nessa ideia, eu estou falando, levar as pessoas seguindo uma ordem, uma coerência, um sentido, mas também conduzi-las de uma maneira persuasiva e, por que não, também de uma maneira bela e elegante. Falar bem também envolve elegância, beleza, tudo isso, mas é algo mais amplo do que apenas a parte estética, tá? Então, que fique bem claro o que eu entendo por oratória. Oratória pode ser chamada de a arte de falar bem. Por exemplo, falar bem significa conduzir bem um discurso, ou seja, é a arte de apresentar bem uma ideia.